Caro aluno, que momento mágico, é um grande prazer começar a trabalhar a teoria da relatividade especial. O nome especial, né, parece que ela é melhor, mas na verdade não. Poderia ser chamada de teoria da relatividade restrita. Restrita porque ela só é válida numa condição muito especial. Ela só é válida para referenciais inerciais. Referencial, o que é isso mesmo? Quem não sabe o que é referencial, assista a aula de conceitos básicos de cinemática. É fundamental que a ideia de referencial esteja muito bem resolvida na mente. Referencial é o ponto escolhido para colocarmos como posição zero, ou seja, o local onde vamos pegar o instrumento de medida e vamos colocar para começar a medir 1, 2, 3. É o ponto a partir do qual eu meço a posição dos corpos. Então observem que René Descartes, né, fantástico, nos brindou com a ideia de plano cartesiano. E essa ideia é muito fantástica porque se eu uso não só o eixo x e y, mas também o eixo z, eu consigo então representar um espaço tridimensional, né? Ou seja, eu com 3 números consigo localizar um ponto na sua sala e no seu quarto. Então se tu imaginar lá no cantinho da parede, imaginar um eixo x, um eixo y e um eixo z lá na quina da parede, se tu der 3 números reais para esses eixos, tu consegue localizar qualquer ponto, né, do espaço dentro do teu quarto, dentro da tua sala. Então essa ideia fantástica, né, do René Descartes foi uma maneira incrível de a gente matematizar a posição dos corpos. Se eu pegar um plano cartesiano desse então e afixar aonde eu estou, no meu corpo, por exemplo, do meu ponto de vista, eu teria um referencial, certo? Localizado na minha própria pessoa. E eu poderia pegar um carro em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, e colocar um referencial XYZ nesse carro. Assim eu poderia relacionar, né, a posição que eu estou medindo no meu referencial e a posição, a velocidade medida em outro referencial. Só que fazer isso em 3 dimensões é inviável no ensino médio. É inviável. Então o mundo real ele é muito complexo para a gente estudar. Portanto, eu além de trabalhar com a relatividade restrita, eu ainda vou trabalhar unidimensionalmente. O que significa isso? Eu vou pegar um eixo x, por exemplo, localizado aonde eu estou, e vou pegar, por exemplo, um carrinho se mexendo nesse eixo x com uma certa velocidade, e vou fixar nesse carro um eixo x'. Assim eu poderei, né, e aqui vai ser a posição 0 para o carro, aqui vai ser a posição 0 para mim. Então a nossa teoria da relatividade especial aqui no ensino médio, além de ela ser restrita, além desses referenciais estarem se movimentando ou com velocidade constante ou em repouso, eles ainda têm apenas uma direção, eixo x. Eu não vou trabalhar com eixo x e eixo y bidimensionalmente, que já vai ficar um pouco mais delicado. A gente só vai citar alguns detalhes, né, biotridimensionais da teoria da relatividade especial. Então, primeira coisa, ela é restrita, ou seja, válida apenas para referenciais inerciais. Válida apenas para referenciais inerciais. Ou seja, o que é um referencial inercial? Aquele que possui velocidade constante ou aquele que não possui aceleração de nenhum tipo. Então, válida apenas para referenciais inerciais, aquele que não possui, né, ou aqueles que não possuem, certo? Aceleração. Só para não fazer o plural. Referencial e inercial. Aquele que não possui aceleração. Se o cara não possui aceleração, significa que ele está parado e continua parado, vetor velocidade constante, ou significa que ele está em MRU, vetor velocidade constante. E
nós só vamos aceitar movimentos unidimensionais, beleza? Por isso, então, vai ser bem restrita mesmo a nossa teoria da relatividade. Mas mesmo assim será fantástica. O Einstein levou mais de 5 anos para fazer a teoria da relatividade geral, que nós não abordaremos. Né? A ideia é só depois que eu terminar o ensino médio todo, eu atacar uma coisa dessa, que eu vou ter que estudar, né, para poder disponibilizar para vocês com qualidade. Vai demorar um pouco, mas claro, eu acredito que dentro de repente 1 ano eu conseguiria fazer a teoria da relatividade geral para o cara que está na faculdade, cara. E aí vai ser um sonho, estaremos juntos nessa, mas não tenho pressa disso ainda. Meus queridos, o mais incrível, a teoria da relatividade especial ou restrita, que agora, né, eu gastei um tempinho só para te falar o que era esse referencial, certo? E mostrar que vai ser um estudo unidimensional. Ela é baseada em 2 postulados. Postulados, gente, é uma coisa perigosa porque eu aceito como uma verdade porque eu não tenho como provar se o postulado é ou não é verdadeiro. Isso é muito delicado. Postulados. São 2 postulados que o Einstein lançou, e não foi do além, foi estudando. Depois a gente pode fazer aula sobre a história, né, do surgimento da ideia e citar outros teóricos que estavam chegando perto dessa ideia. Mas nós vamos já colocar de cara aqui os 2 postulados fantásticos, que são as bases da teoria da relatividade. Olha que coisa simples, só 2 postulados. Primeiro postulado: as leis da natureza que a física tenta descrever, né, que a física acha modelos para tentar compreender a natureza. As leis da natureza, eu poderia colocar aqui as leis da física, né, certo? Mas a física tenta compreender a natureza, só que é importante a gente também entender que é um modelo, né? A gente não tem... quando eu apresento os modelos matemáticos para vocês, eles, devido às idealizações que nós criamos, né, eles se encaixam perfeitamente. Só que no mundo real sempre há uma pequena diferença. A gente até consegue imaginar por que essas diferenças existem, né? Mas a gente nunca vai ter certeza de que o nosso modelo é a verdade, né? Digamos que existe um criador por trás da realidade. Quando a gente descobre um modelo matemático, não há nenhuma garantia que esse modelo matemático é de fato, né, a realidade. Então, estou colocando aqui as leis da natureza, mas eu poderia colocar as leis da física, já que as leis da física tentam descobrir as leis da natureza, né? As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores, em quaisquer referenciais inerciais. As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores em quaisquer referenciais inerciais. E eu ainda poderia complementar, vírgula, nenhum referencial é preferível, é melhor. Nenhum referencial eu acho que eu poderia colocar, né, preferível, ou nenhum referencial é melhor que outro. A gente poderia dizer, né, com o avançar dos estudos, que tem um referencial que fica mais fácil para trabalhar, melhor para o cara que vai resolver o exercício, mas, né, a natureza não escolhe o observador, o referencial que, né, alguém vai usar para analisar um fenômeno. As leis da natureza são as mesmas para todos os observadores em quaisquer referenciais inerciais. Nenhum referencial é melhor que outro. Observem que é filosófica essa ideia. Como é que eu vou confirmar para alguém que, né, nas galáxias, bilhões de galáxias que a gente calcula ter por aí, né, como é que a gente vai garantir que as leis são todas idênticas lá, né? É algo absolutamente intangível, mas eu acho filosoficamente aceitável. Se existem regras, eu acho que essas regras devem ser gerais e teria que ter um criador onipotente, onipresente, alterando as regras, né, nos diferentes
pontos de vista para que elas pudessem aparentemente se encaixar. Então eu acho que é uma ideia filosoficamente aceitável, né? Mas é quase uma conversa de louco isso aí, né? Mas a ideia é que quando eu vou calcular a velocidade de um corpo, eu vou usar a ideia de velocidade independentemente do referencial adotado. Acho razoável. Agora, o segundo postulado é um tapa na cara, meu querido. Tu te prepara porque a coisa é feia. Segundo postulado. A velocidade das radiações. A velocidade das radiações eletromagnéticas. Eu poderia colocar que a velocidade da luz, né? Mas eu preferi já expandir. A velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo, é importante deixar claro isso, né? No vácuo, a velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo é a mesma quando medida de quaisquer, preparem-se, quaisquer referenciais inerciais. Observem que foi justo a gente gastar um tempinho tentando falar ali o que era referencial inercial, aquele que não possui aceleração, certo? A velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo é a mesma quando medida de quaisquer referenciais inerciais. Cara, isso é absurdo! Isso é absurdo! Quando eu comento isso com os alunos, o negócio é o seguinte: se eu sou policial rodoviário federal, tô ali com um radar, e aí passa um cara que tá com uma velocidade de 100 km por hora, o radar mede 100 km por hora, certo? Mas, se eu estou com um carro a 100 km por hora, e passa um outro carro por mim, né? Um outro carro passa por mim com uma velocidade de 300 km por hora, certo? Se eu estou com um radar dentro do carro, eu pergunto para os alunos qual é a velocidade que o radar vai medir. Um carro está a 300 em relação ao chão, o outro carro está a 100 em relação ao chão. Todo aluno concorda que seria uma velocidade de 200 km por hora, ou seja, seria uma velocidade relativa. Para calcular uma velocidade relativa na física newtoniana, na física de Galileu, clássica, seria pegar o vetor velocidade de um móvel e subtrair o vetor velocidade do outro móvel, algo bastante intuitivo. Se esse carro anda 300 km em uma hora e esse carro anda 100 km em uma hora eles terão se afastado 200 km por hora. A velocidade relativa entre esses carros é 200. E se tu faz o experimento com o radar, tu verifica isso. Ok. O que esse postulado está dizendo, cara, é que se em vez do carro é a luz, se em vez do carro é um raio de luz passando a 300 mil quilômetros por segundo, ou no sistema internacional 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que a gente chama de Czinho, velocidade da luz no vácuo, Czinho porque o Einstein chamava as partículas de luz, antes de se cunhar o nome fóton, né? Ele chamava de celeritas as partículas de luz. Aí, pra gente puxar o saco desse gênio, a gente chama de Czinho, velocidade da luz no vácuo, certo? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo é o valor que a gente usa classicamente, 300 mil km por segundo. Se eu pudesse ter uma nave, aí vai ter que ser uma nave alienígena, porque o ser humano, né, não tem tecnologia para isso, mas vamos supor que eu tenho uma nave alienígena que anda 100 mil km por segundo. Essa nave tem um radar medidor de velocidade de radiação eletromagnética. Depois a gente vê como é que a gente poderia fazer isso. Eu meço a velocidade da luz em relação ao chão, 300 mil km por segundo. O sujeito ali, o alienzinho me ajudando nessa pesquisa, mede a velocidade da luz. A nave dele está a 1/3 da velocidade da luz. Pela nossa física clássica, a velocidade da luz em relação à nave deveria ser 200 mil km por segundo. Concordam comigo? Velocidade relativa, pô! Einstein vem e dá um tapa na nossa cara. Radar, plá! Não! A velocidade das radiações magnéticas não é assim. Tu mede a velocidade dela, não importa. Dá sempre a mesma velocidade. Porra! Que foda acreditar nisso. Mas se tu acreditar nisso, pelo menos um pouquinho, na próxima aula eu vou te mostrar que resultado fantástico.
O resultado é mais bizarro ainda, que quando as pesquisas foram evoluindo, nós fomos confirmando essa ideia de alguma forma bizarra. Embora existam caras que vão dizer que ele está errado, embora vão existir outras interpretações. Independentemente de algum dia se provar que o Einstein está certo ou está errado, a sacada dele na prática funciona de maneira fantástica, resolveu um monte de problema técnico que antes não se conseguia resolver. Olha que incrível então, teoria da relatividade especial ou restrita. Duas ideias, as leis da natureza são as mesmas para qualquer referencial, né? Qualquer observador e qualquer referencial vai respeitar as mesmas leis. E dois, a velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo é a mesma, medida de qualquer referencial inercial. Meu Deus! Com essas duas ideias, certo? O aluno que já entende o que é referencial e entendeu o que é referencial inercial, aquele que tem aceleração nula, vai conseguir tirar de letra essa teoria tão incrível. Agora foi só o começo, hein? E eu me estendi um pouquinho, poderia ter sido sucinto como eu tenho sido em outras aulas. Esses são os postulados. Mas achei que valeria a pena a gente introduzir duas ideias ali interessantes. Valeu? Um beijão e até mais!